hoje é dia D, história, e a nossa história hoje vai em homenagem aos soldados que foi comemorado dia 25 de agosto. A nossa história conta sobre um soldadinho muito corajoso e muito esperto que não poupou esforços para conseguir tudo aquilo que ele queria. Quer saber do final? Então assiste que vai ter um final surpreendente. Era uma vez, num lugar bem distante, num tempo bem distante também, um garotinho que se chamava Pedro e que morava com os avós. No dia em que aconteceu a história, era o aniversário de Pedro e ele ganhou do avô um presente. Era o que ele mais queria, uma caixa cheinha de soldadinhos de chumbo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soldadinhos, todos iguaizinhos. Quer dizer, iguaizinhos não. Tinha um caçulinha aqui, ó, que na hora que foi feito acabou o chumbo. Então, faltou fazer a perninha dele. E ele ficou assim, ó, sem a perna. Mas nem por isso ele deixava de ser forte. Ele lutou bravamente e Pedro brincou com eles todos o dia inteiro. Mas quando chegou a noite, o Pedro já estava cansado e os soldadinhos também estavam todos cansados de batalhar e foram entrando na caixa novamente. E foram entrando e entraram todos. Mas o soldadinho que não tinha perninha, ele não chegou a tempo. E aí ele ficou do lado de fora da caixa. Mas ele não ficou triste não. Ele falou: eu vou aproveitar, como eu sou forte e corajoso, e vou ficar cuidando de tudo que acontece aqui nesse quarto. E quando o soldadinho estava lá paradinho, olhando tudo, cuidando tudo que acontecia no quarto, sabe o que aconteceu? De repente, uma caixinha se abriu e de dentro dela saiu uma bailarina. E ela começou a dançar, a rodar numa perna só. O soldadinho então ficou olhando para ela e ficou imaginando: nossa, ela também só tem uma perna. E se ela consegue dançar numa perna só, eu também posso. A bailarina então olhou para aquele soldadinho que ela nunca tinha visto e viu que ele também só tinha uma perna. E ela falou: nossa, eu nunca tinha visto esse soldadinho. Engraçado, parece que ele também está dançando numa perna só. Acho que ele também é bailarino. E os dois se olharam e se apaixonaram. E o soldadinho ficou tão apaixonado que nem percebeu que ali perto tinha uma janela. E estava começando uma grande tempestade, um vento muito forte que abriu a janela, bateu na cortina e quando a cortina balançou, bateu no soldadinho e o soldadinho foi rolando com o vento e caiu lá embaixo da janela. O soldadinho então caiu bem numa poça d'água e passou a noite inteira ali. Quando os meninos levantaram de manhã e foram brincar, os meninos da rua, eles encontraram o soldadinho lá na poça d'água jogado e pegaram o soldadinho, olharam e falaram: nossa, é um soldadinho, quem será que perdeu? Ih, mas ele não tem uma perna. Ah, mas a gente pode brincar com ele. Vamos fazer o seguinte:
Vamos fazer um barquinho de papel e aí nós vamos colocar ele dentro desse barquinho. Então eles pegaram o papel e fizeram um barquinho. E colocaram o soldadinho dentro daquele barquinho. Soltaram na água, lá onde corria a água pela rua. E lá se foi o soldadinho, correndo na água. E a água foi correndo, correndo, até que ele foi parar dentro do rio. E lá quando ele caiu dentro do rio, ele afundou e foi para lá no fundo do rio. O soldadinho já estava desesperado, quase se afogando lá no fundo, quando de repente, do fundo do rio, apareceu um grande peixe com a boca aberta. E ó, ele ia nadando, 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 até que sabe o que aconteceu? O soldadinho foi parar dentro da boca do peixe. E ó, o peixe engoliu ele e continuou a nadar, a nadar, a nadar. Passaram-se muitos dias e o peixe foi pescado. E o pescador levou o peixe lá para a feira para vender o peixe. Todo esse tempo que aconteceu, o Pedro ficou muito triste, porque ele tinha perdido o soldadinho de chumbo dele. A bailarina, então, nunca mais dançou, porque ela pensava, onde estaria o meu soldadinho dançarino? O Pedro ficou com vontade de comer peixe e pediu para a vovó, vovó, eu quero comer peixe. A vovó falou, tá bom, Pedro, eu sei que você anda tão tristinho, eu vou lá na feira e vou comprar um peixe para você. A vovó, então, comprou o maior peixe que tinha na feira, levou para casa e começou a limpar. Tirou as escamas. Quando ela abriu o peixe para tirar o espinho, ela encontrou um soldadinho. Nossa, parece aquele soldadinho que o Pedro perdeu. Pedro, Pedro! O Pedro veio correndo. Que foi, vovó? Olha, isso aqui não é seu? Nosso Pedro ficou feliz da vida. Ah, meu soldadinho, onde você encontrou, vovó? Olha, eu não sei como, mas ele veio dentro da barriga do peixe. O Pedro então levou o soldadinho e colocou lá no quarto novamente. Quando a bailarina viu o soldadinho, que o soldadinho tinha voltado, ela ficou tão feliz e começou a dançar novamente. E ela rodava e rodava. E o soldadinho só olhava para ela com um olhar mais apaixonado. Mas de repente, de novo, um vento bem forte balançou a cortina e bateu no soldadinho. O soldadinho dessa vez caiu na janela e foi parar dentro da lareira, um fogo, e o soldadinho caiu lá no fogo e foi queimando e foi se derretendo. A bailarina apaixonada não se conformou e falou, eu não quero perder o meu soldadinho novamente. Então ela pulou da caixinha e pulou na lareira. E os dois
foram se aquecendo e o chumbo foi derretendo. No outro dia, quando a moça foi limpar a lareira, ela encontrou, sabe o quê? Um coração de chumbo e dentro dele um coração da cor da bailarina. Assim, o soldadinho e a bailarina conseguiram ficar juntos e foram felizes para sempre. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem souber, que conte outra. Beijo grande.